Nesta manhã, na verdade nesta tarde, e também no próximo dia 29, eu estarei com os irmãos refletindo sobre divórcio e novo casamento. Ouvem-me casais que não têm enfrentado qualquer problema, nem tido o desejo de considerar essa hipótese. Ouvem-me indivíduos, irmãos e irmãs, que já se separaram, alguns se casaram outra vez, outros não se casaram. Desses, uns desejam fazê-lo, outros não querem mais fazê-lo. Ouvem-me pessoas que não se casaram, algumas, quem sabe, pensando que talvez não vale a pena, dadas as dificuldades, que são realmente intensas na vida conjugal. E ao reportar esses ouvintes, eu faço para aumentar o peso da minha responsabilidade. É a minha tarefa, no entanto, enfrentar esse assunto não a partir daquilo que eu, porventura, pense, nem fazendo uma pesquisa para ver qual é a situação da maioria dos ouvintes e procurar, então, afagar as suas escolhas. O meu compromisso é apresentar esse assunto à luz da Palavra de Deus. E quero dizer que a Bíblia trata deste assunto, divórcio e novo casamento, em várias passagens. Jesus mesmo tratou diretamente deste assunto, que sabemos nos envolve a todos, se não como tendo participado diretamente da experiência ou pela experiência de alguém próxima de nossa família. Eu quero, então, tratar desse assunto biblicamente, teologicamente, de modo a que cada um de nós possa, independentemente daquilo que pensa, firmar convicções bíblicas em torno deste assunto, contra ou a favor daquilo que eventualmente nós pensemos. Como eu disse, terei que fazê-lo em 2 vezes, e nesta manhã eu quero apenas apresentar alguns princípios que nos devem orientar em relação a este assunto. E espero, então, no dia 29, ler alguns textos bíblicos e expô-los, coisa que eu não farei hoje. Primeiro princípio que deve orientar as nossas vidas é que em todas as questões, inclusive na vida conjugal, nós precisamos nos lembrar que somos feitos para o louvor da glória de Deus. Nesse sentido, não há diferença de casado, solteiro, viúvo ou divorciados. Todos nós devemos ter em mente permanentemente, no campo teórico e no campo prático, que nós fomos feitos para o louvor da glória de Deus. O Salmo 106, 47 traz a seguinte oração: salva-nos, Senhor nosso Deus, ajunta-nos dentre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Bom seria que essa verdade tivesse gravada na nossa pele,
Eu vivo para o louvor da glória de Deus. Este é o hedonismo bíblico, o prazer que a Bíblia recomenda. O apóstolo Paulo expande esta verdade em Efésios 1, 11 a 14, quando canta da seguinte maneira: em Cristo fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas, segundo o propósito de sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia de nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. O objetivo, portanto, da minha vida é viver para o louvor da glória de Deus. O objetivo da vida de cada um de nós deve ser este: viver para o louvor da glória de Deus. E viver para o louvor da glória de Deus é viver uma vida que testemunhe quem Deus é. Isso implica em dizer que não há nenhuma situação no plano conjugal ou em outro plano qualquer que Deus, que é o Senhor de todas as coisas, não possa reverter. Nada está perdido quando Deus é o Senhor. Se aplica à profissão, aos conflitos, às lutas todas. E a nossa meta, o nosso alvo, o nosso desejo, o nosso anelo, a nossa motivação de vida é louvar ao Senhor. O nosso prazer, podemos dizer assim, é o prazer de Deus. Para isso fomos feitos e só nos realizamos como pessoas, homens e mulheres, solteiros ou casados, divorciados ou viúvos, novos casados ou não. Se este é o objetivo de nossa vida, tudo o que fazemos seja para o louvor da glória de Deus. Assim seremos felizes, não buscando o que é meu, o meu interesse, o meu prazer, que nos trazem tais coisas, prazeres momentâneos, mas quando o nosso foco, a nossa luz aponta para a glória de Deus, aí então somos felizes. No entanto, temos invertido as coisas e não temos conseguido para nós a felicidade quando nós não buscamos o louvor da glória de Deus. Segundo lugar, o casamento é a oportunidade que Deus estabeleceu para a completação da vida. O ser humano, lemos em Gênesis 2, não estava completo em sua criação, não era um ser humano pleno enquanto estava sozinho. Os casados aqui, boa parte de seus pastores, quando se casaram, e alguns não lembram de absolutamente nada, só quando veem a fotografia ou o filme, porque é um dia de muitas e gostosas emoções. Seus pastores talvez leram para muitos de nós Gênesis 2, 20 a 24. Assim, você pode abrir aí e marcar. Esse é o livro mais fácil de achar na Bíblia. Gênesis 2, 20 a 24. Recorde-se um pouco, quem sabe, o dia do seu casamento. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, como aprendemos no antigo ginásio, né? Hoje no ensino médio, mas, porém, contudo, todavia, né? Conjunção adversativa. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. O homem não era homem, porque lhe faltava alguém do seu mesmo nível, idôneo, que o completasse. Talvez sobrava homem, ou faltasse homem, mas não era homem pleno. Sobrava uma costela, teve que ser tirada. E o texto bíblico então narra que
Deus fez o homem cair em sono profundo, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, que eu brincando disse que estava sobrando, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e o levou até ele. Então o homem disse, homem de verdade agora, completo, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Não é uma leoa, não é uma aliá, não é uma cobra, é alguém como eu sou, alguém que me corresponda, alguém em que eu possa ser pleno. Adão então disse, Senhor, agora sim, finalmente, agora sim. Eu gosto de brincar dizendo que se ele conhecesse Tom Jobim, cantaria aquela música, que cheia de graça. Era assim, que ele ficou encantado, porque ali se completou a sua vida. Então o texto bíblico continua assim, palavra de Deus, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O casamento, portanto, é o lugar em que o ser humano masculino se completa, em que o ser humano feminino se completa. É plano, é projeto de Deus. Terceiro princípio, o casamento é um compromisso para sempre. O ideal de Deus é a indissolubilidade do casamento. Penso que essa palavra indissolubilidade é bem adequada, porque é difícil pronunciar essa palavra depressa, por exemplo. Tem que dar uma pausa, dar uma soletrada, indissolubilidade. É adequada a palavra, porque não é fácil também conjugar a indissolubilidade do casamento. Mas este é o padrão de Deus. Este é o ideal dele. Jesus ensinou em Marcos 10:9, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Ou em Mateus 19:6, assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Este é o ideal de Deus. Malaquias, que leremos em outra oportunidade, diz que Deus odeia o divórcio, porque Deus conhece as consequências do divórcio, não só numa geração, mas em várias gerações. Deus sabe o quão nefasto, deletério, doloroso é o divórcio. O divórcio não passa pela cabeça de Deus. É isso que ele diz, eu odeio o divórcio. Esse é o ideal de Deus. Quarto princípio. No entanto, há situações absolutamente extremas. Eu repito aqui, absolutamente. Repito, extremas. E mais ainda, totalmente fora da vontade de Deus, em que o divórcio é admissível. Há, portanto, na Bíblia, cláusulas de exceção a esta indissolubilidade. Vejamos 3 textos. O primeiro, Deuteronômio 24, 1-4, que Jesus revogou, não está mais em vigor. Deuteronômio, abram por favor, 24, 1-4.
quarto livro da Bíblia. Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Homens, isso não está em vigor. Se, depois de sair de casa, ela se tornar mulher de outro homem, e esse não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio e a mandará embora. Homens, isso não está mais em vigor. Ou, se o segundo marido morrer, o primeiro que se divorciou dela não poderá casar-se de novo com ela, visto que ela foi contaminada. Seria detestável para o Senhor. Não tragam pecado sobre a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. Foi este versículo que os fariseus, que se dividiam em dois partidos acerca do divórcio, ou do novo casamento, melhor dizendo, vieram para testar Jesus, para ver se pegava Jesus numa contradição. Com qual dos lados ele ia se comprometer? Então Jesus disse: olha, foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio, como acabamos de ler agora em Deuteronômio. Mas eu lhes digo, porém lhes digo, contudo, todavia, outra conjunção adversativa, que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por porneia, eu tenho que ler aqui no grego, porque a sua Bíblia diz adultério, a minha diz imoralidade sexual. Eu pretendo discutir esta palavra, exceto por porneia. A palavra para adultério é outra. Aqui é porneia. Vamos ficar em suspenso até domingo, dia 29, como prometi. Faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Ou seja, a lei mosaica estabelece cláusulas para a dissolução do casamento, cláusulas facílimas, tais como as leis dos países em geral e a nossa também. A lei de Jesus Cristo estabelece só uma condição, que é a porneia. Paulo vai um pouco além e diz o seguinte, 1 Coríntios 7, 10 a 16. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, 1 Coríntios. Gravaram? É fácil. Quem sabe até o final do ano, todos aqui têm de cor o Novo Testamento na sua ordem, inclusive onde está Judas, que lemos hoje no culto. 1 Coríntios, então, 7, 10 e 16. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido. Porque, gente, no Império Romano, divorciar-se era uma facilidade tremenda. Como na lei brasileira, não tem grande dificuldade também. Então tem que ter dinheiro. Mas, se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Aos outros, eu mesmo digo, não o Senhor. Se o irmão tem mulher descrente, e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente, e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separasse, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão, isto é, não tem que ficar sem poder se casar. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará a sua mulher? Paulo aqui acrescenta, parece, resolvamos isso no dia 29, mais uma cláusula de exceção à indissolubilidade do casamento. Esses textos, por outro lado, nos mostram o seguinte:
o casal, porventura com dificuldades, deve esgotar todos os recursos para não se separar. A melhor maneira de se livrar de um mau casamento é lutar para que o seu casamento não seja um mau casamento. É investir na graça, é investir na cura, é investir na reconciliação, é investir na comunicação, no diálogo. Mas quero acrescentar algo inspirado por esses textos. Nenhum casal se casou sozinho. Casou-se envolvendo a sua família, casou-se envolvendo testemunhas, casou-se envolvendo um ministro religioso ou um juiz de paz. Por que para se separam sozinhos? O princípio e o cuidado é o mesmo. Nenhum casal em dificuldade deve tomar sozinho, por si só, a dificuldade e agora não dá mais. Precisa buscar aconselhamento, ajuda, para que isso então venha a se realizar. Quinto princípio: divórcio implica na permissão para um novo casamento. Claro que isso não quer dizer que os divorciados devem se sentir obrigados a se casar. Não. Nem se deve exigir dos divorciados que não se casem. Isso é contra a natureza humana, que foi feita para o companheirismo e para o desenvolvimento sadio da sua sexualidade. Mas isso também é contra a natureza divina. Deus promove vida verdadeira, não vida promíscua. Deus é perdoador quando há arrependimento. E Deus sempre oferece uma nova oportunidade, quando ele é buscado em espírito e em verdade. Não há, portanto, base bíblica nesse sentido de obrigar a todo divorciado que não se case outra vez. Isso deve ser feito dentro das cláusulas de exceção e deve ser considerado aqui, mais uma vez, este elemento de que nenhum de nós foi feito para viver sozinho. Sexto princípio: nós devemos respeitar os divorciados, recasados ou não. A graça de Deus é também para eles. Precisamos aprender a pensar graciosamente a vida, ou com graça. Pensar graciosamente a vida não implica em pensar libertinamente, licenciosamente, pecaminosamente a vida. Há muita confusão nesse sentido, porque há muito entendimento de graça sem arrependimento. Não há graça sem arrependimento. Há autoconvencimento, não graça, que é algo que vem de Deus. Para ela nos alcançar, implica em arrependimento. Digo mais: pensar graciosamente a vida é assumir o risco de errar libertando, em lugar de assumir o risco prendendo, escravizando. Respeito, portanto, a quem experimentou esse drama na sua vida, por qualquer razão. Sétimo e último princípio: nós temos que derivar da Bíblia a nossa teologia acerca do casamento. Nós temos que derivar da Bíblia a nossa teologia acerca do divórcio. Nós temos que derivar da Bíblia a nossa teologia acerca do novo casamento. É da palavra de Deus que deve vir o conselho para a vida conjugal, desde o seu preparo até o seu desfazimento, se for o caso, ou o seu refazimento, se também for esse o caso. Nosso problema é achar que nós sabemos o que é melhor para nós.
Deus sabe melhor do que nós. O que eu penso acerca do casamento, o que eu pratico acerca do casamento, o que eu penso acerca do divórcio, o que eu pratico acerca do divórcio, o que eu penso acerca de novo casamento, o que eu pratico acerca do novo casamento, não é derivado da lei, não é derivado do meu instinto, não é derivado do meu desejo, tem que ser derivado da palavra de Deus. Então voltamos ao ponto primeiro, segundo o qual nós todos, solteiros, casados, descasados, recasados, viúvos, todos nós devemos nos lembrar que fomos feitos para o louvor da glória de Deus. Aí está a nossa felicidade. Não em fazer o que a lei manda fazer ou permite fazer, não em fazer o que todo mundo faz, não em fazer a minha vontade. Se eu quero ser feliz, eu preciso me lembrar e viver que eu fui feito, sou feito e só serei feliz se a minha vida for para o louvor da glória de Deus. Coloquei, meus irmãos e minhas irmãs, alguns princípios gerais. Quero então que os irmãos estudem a Bíblia comigo em relação a esses assuntos. Releiam Gênesis 2, 20 a 24. Leiam, sobretudo, o ensino de Jesus bem claramente apresentado em Mateus 19. Mateus 19, versos 3 a 12. Leiam 1 Coríntios 7. Pegue uma referência, uma concordância bíblica. Procurem a palavra divórcio, casamento, separação. Vamos buscar ser bíblicos. Lendo a Bíblia o mais possível sem óculos. E se for com óculos limpos, com a lente nova, não côncava demais, não rasurada demais. Por que digo isso? Porque às vezes pessoas procuram outras pessoas em busca de aconselhamento, assim dizem, mas na verdade estão em busca de alguém que corrobore a sua decisão. Já tomou a decisão, vem ao pastor alguém e pergunta: o que a Bíblia diz? Já decidiu. Se o pastor disser ou alguém disser: bem, meu irmão, diz tal coisa, isso coincide com a sua decisão, ele diz: grande pastor esse. Esse sabe ler a Bíblia. Mas se aquilo que o pastor ou outro irmão diz não está de acordo com a sua decisão já tomada, é um pastor ultrapassado. Aliás, a Bíblia está ultrapassada desses negócios. O mundo é muito dinâmico. Não podemos ficar nesse negócio do apóstolo Paulo, não, gente. Porque já tomou a sua decisão. O que eu estou lhe pedindo é: tome decisões, mas que sejam baseadas na palavra de Deus. Examine profundamente a palavra de Deus. Há algum tempo uma pessoa me procurou e queria que eu dissesse em alguns minutos se o divórcio era permitido ou não. Eu não conhecia a sua história, mas a pressa dele, eu digo: olha, eu vou pregar sobre isso em outubro, você espera. Claro que ele ia esperar até outubro, não esperou. Porque ele já tinha tomado outra decisão.
Ele queria apenas que pudesse chegar lá, eu fui lá e o pastor me abençoou, é isso mesmo. Não é? Então não é isso que é ler a Bíblia e buscar viver segundo a palavra de Deus. Vamos examinar com profundidade a palavra de Deus. E se ela estiver de acordo com o que nós pensamos, maravilha. Se ela não estiver, pode ser amargo, mas também que seja maravilha, porque o que ela fala, o que faz, é sempre para o nosso bem. Eu lhes convido então a continuar orando sobre esse assunto, se é de sua preocupação, a lendo a Bíblia sobre esse assunto, pesquisando, a orando, a orar sobre este assunto. Sobretudo, fique a mensagem de que o amor de Deus é maravilhoso, que nós podemos encontrar em Deus toda a força para ficarmos firmes nos princípios que a Bíblia nos oferece.